Oi, esse é um trabalho apresentado para a 8ª Mostra Científica do Unesc, sob o título Cobertura Vacinal e a Ocorrência de Internações por Febre Amarela no período de 2000 a 2019 no Espírito Santo. Os acadêmicos que o desenvolveram foram Júlio César Bride, Marcele Grobério Franzin, Marco Antônio de Araújo Júnior, eu, Victor Hugo Vani Marchetti e a nossa professora orientadora, mestre Lia Drago Righetti Bruseguin. Nosso trabalho trata da febre amarela. E se a gente retomar para o século passado, início dos anos 1900, nós tínhamos uma epidemia muito grave de febre amarela e de outras doenças transmissíveis no Brasil. Tanto é que a gente teve a ascensão de Oswaldo Cruz para o Ministério da Saúde para ajudar exatamente a combater essa crise sanitária que a gente tinha, não só de febre amarela, peste bubônica, varíola. A situação era tão grave que chegava a preocupar internacionalmente, a questão de comércio internacional com o Brasil. E a própria questão de urbanização no Rio de Janeiro também era uma cidade bem preocupante, sanitariamente falando. E, com o tempo, essas doenças transmissíveis pararam de preocupar tanto. Elas acabaram diminuindo a gravidade e começaram a dar lugar para outras doenças crônicas. Mas a gente observa, nos últimos tempos, um fenômeno de ascensões, de reascensões dessas doenças, inclusive da febre amarela, que tinha passado por esse período de queda. E um caso bem comum dessa reascensão foi o que aconteceu em 2016, 2017, no Espírito Santo e em Minas Gerais. Os casos eles estavam praticamente zerados e a gente teve uma epidemia nesses dois estados. E a gente busca, então, entender quais motivos causaram isso, por que essa epidemia aconteceu e por que essas doenças estão reacendendo, para a gente mudar os rumos e conseguir buscar uma forma de evitar que isso volte a acontecer. No caso do nosso estudo, nós buscamos entender a correlação disso com a vacinação. Nós buscamos entender como estava a cobertura vacinal de febre amarela, que foi um dos principais fatores que permitiu a queda delas lá atrás, e como que isso estava agora, se isso teve alguma correlação com essa epidemia. Então, nós recorremos ao DataSUS e buscamos informações sobre a vacinação e sobre os casos de internações de febre amarela para tentar entender qual a correlação entre esses números. Com isso, nós plotamos os dois gráficos aqui, tanto o gráfico das internações, tanto o gráfico da cobertura vacinal, e logo de cara a gente observou uma correlação bem explícita, que dá para ser percebida antes mesmo de começar a análise dos números, só pela observação visual do gráfico. Nós tínhamos aqui uma cobertura vacinal significativa boa até de 2000 a 2010, que foi o nosso período analisado, 2000 a 2019, e essa cobertura vacinal que estava boa de 2010 a 2015, ela praticamente chegou a zero, ela não chegou a zerar, apesar do gráfico estar bem próximo do zero aqui. E logo depois das pessoas terem praticamente deixado de se vacinar, os casos que estavam todos próximos de zero tiveram picos de internações e de casos no estado do Espírito Santo. Esses gráficos eles tratam do Espírito Santo, nós não analisamos Minas Gerais, apesar de ter feito parte da epidemia. E esse pico, ele também vai ser acompanhado logo depois de um crescimento da vacinação. Então, a gente pode observar três coisas a serem discutidas nesse gráfico. Primeiro, que você teve um momento de casos praticamente zerados e o medo da população aparentemente caiu, talvez por falta de campanhas governamentais ou mesmo por não ver a doença. E com isso, a vacinação foi praticamente a zero. Quando os casos voltam a crescer, a população volta a ficar com medo, provavelmente o governo também volta a fazer campanhas, e a gente tem um momento de reascensão da vacinação e um controle da epidemia que a gente tinha antes. Os gráficos, é importante destacar que eles estão separados por regiões do estado, mas quando a gente trata de total de internações, as regiões elas acabam tendo um certo viés, porque nós temos regiões com mais pessoas, como é o caso da região metropolitana, ela é bem mais populosa, mas no que diz respeito à cobertura vacinal, então aqui também a gente tem essa separação por regiões. E trazendo então agora considerações finais, é importante a gente observar que não dá para apenas com números dizer que existe uma relação de causa e efeito entre a vacinação e os casos de febre amarela, mas de fato existe uma correlação numérica muito significativa e que provavelmente provavelmente esses dados se justificam. Provavelmente a queda da vacinação tenha a causalidade com esse problema, mas a gente não consegue inferir isso com base apenas em dados numéricos, mas a correlação ela é bem explícita e bem clara. E trazendo então nossas referências, a Revista Brasileira de Análises Clínicas para poder conceituar a febre amarela, Sistema de Informações Epidemiológicas para os dados do DataSUS e Assessoria de Comunicação para poder noticiar a epidemia que teve em 2017 no Espírito Santo. Obrigado.